tema dessa semana foi Confia no Pai. Achei incrível esse tema. Achei maravilhoso. E eu fiquei, caramba, vamos lá, Deus. Vai me dizendo o que é para me falar, vai me guiando para que eu fale de fato algo que venha de ti. E o primeiro versículo que eu quero ler hoje é Isaías 50:10. Fala assim: quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em Deus. É algo que eu acho algo que é muito necessário na tua caminhada com Deus, é a confiança nele, sabe? É algo que a gente precisa entender, que nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, depositar nele, porque ele cuida. Não podemos querer ter o controle dela. Eu acho que confiar em Deus é você, na verdade, colocar na mão dele a tua vida, é entregar o controle da tua vida para ele. E quando a gente não faz isso, na verdade a gente está colocando nas nossas mãos. E nós não temos autoridade sobre isso, a gente não tem como, de fato, controlar as coisas. E quando a gente coloca Deus no controle das coisas, a vontade dele é soberana, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa... Achei muito massa esse tema, porque de fato é algo que precisa entrar nos nossos corações, sabe? Tipo assim, é algo que foi até pra mim mesmo, sabe? Tipo, isso me edificou também na questão da confiança a Deus. E a confiança em Deus, ela está muito ligada à fé, sabe? A fé que você tem em Deus. Eu não sei se o Biel lembra, que estava na época quando eu tinha acabado de entrar na igreja, que eu dei a primeira célula, que foi até na Rachel, que é uma amiga nossa também aqui da igreja, e eu falei sobre fé. Eu falei sobre fé, a palavra. E por que eu falei sobre fé? Porque eu estava fazendo devocional de Mateus, e Jesus, quando ele ia curar os enfermos, ele falava, a tua fé te curou. Então você, em Mateus, lê sobre fé o livro todo. E aí eu quis falar sobre fé. E confiança é você também ter fé em Deus. Entender que a sua fé, ela é uma convicção. A fé em Deus não é algo que você simplesmente... eu acredito em Deus, porque ele pode sem existir. Não, a tua fé é uma convicção, é uma certeza. Entende? Tipo, a minha fé em Deus é que eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz. Amém? A Bíblia fala em Hebreus 1:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é uma das definições mais claras acerca do que é a fé na Bíblia. Então, é muito sobre você ter convicção de algo que você pode não estar vendo, você pode não estar tocando, mas ao mesmo tempo você tem uma certeza absoluta de que você acredita naquilo, de que você vive aquilo. Amém? E agora, de fato, entrando na questão de precisamos confiar em Deus, em Salmos 91:2, ele vai falar: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A gente precisa confiar em Deus, porque passaremos sim por muitas dificuldades. Eu tenho certeza que cada um aqui passa por uma luta diferente, cada um que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. E para isso você precisa ter a confiança em Deus. Não é em nada mais, não tem algo que vá de fato lhe deixar confiante mesmo, além de Deus. E aí eu pensando, né, Deus, o que eu vou falar nessa palavra? Deus, é o Senhor que vai me guiar, é o Senhor que vai dizer, é o Senhor que vai falando. E aí eu me fiz a pergunta, o que é você confiar em Deus? O que é você confiar em Deus? E Deus me deu três pontos, que foi sobre esperança. Para você confiar em Deus, você precisa ter esperança. Para você confiar em Deus, você precisa ter crédito. E para você confiar em Deus, você precisa ter intimidade. Eu vou estar falando sobre esses 3 pontos que eu fiz para vocês. E a primeira é esperança. E eu estava orando, Senhor, me diz alguém da Bíblia, me diz um homem de Deus que teve de fato uma esperança em Ti, que você fale, meu Deus do céu, essa pessoa tem esperança, sabe? E Deus falou muito ao meu coração para me falar sobre Jó. E eu vou abrir Jó 19, 23 a 27. Deixa eu abrir aqui a Bíblia.
Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas de ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Falando sobre Jó, para quem não sabe quem é Jó, ele foi um homem de Deus, que sofreu muito, ele era um homem muito abençoado por Deus, ele era um homem temente a Deus, e Satanás chegou para Deus e falou assim, posso testar seu filho? E ele foi lá e testou, e ele perdeu tudo, ele perdeu a sua família, ele perdeu o seu dinheiro, ele ficou doente, e isso foi algo que ele sofreu bastante, mas mesmo assim ele não perdeu a sua esperança. É algo que realmente é muito impressionante. Se você parar para fazer um devocional de Jó, é algo que vai impressionar. Meu Deus, esse homem sofreu muito, mas mesmo assim ele não perdeu a esperança. E o que é não perder a esperança? É você saber que em algum momento aquilo ali vai passar. Entende? E aí eu peguei e fui pesquisar. Tá, ele era um homem que era temente a Deus, e em Jó 1 ele vai falar, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Quando eu li esse versículo, né, na hora que eu estava orando para Deus falar comigo, e eu... e aí eu fiquei, tá, Jó, ele é um cara incrível. Eu tinha lido já faz um tempo, né, os devocionais de Jó. E eu tinha esquecido que Deus falava exatamente essas 3 características dele. E eu fiquei, tá, ele é um cara incrível, mas eu não achei tão incrível assim essas características. Fiel e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Eu pensava que ia ter alguma coisa do tipo, ele era um homem que amava a Deus, que tinha um coração totalmente entregue a Ele. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, falando assim, ele temia a Deus, velho. E, Deus começou a falar sobre temor, sabe? Eu queria estar passando para vocês isso que Deus falou para mim, sobre a questão do temor. Quão importante é você ter temor às coisas de Deus, temor a Deus, sabe? Era uma coisa que Jó tinha e que isso levava a ele a ter esperança e, consequentemente, confiança em Deus. Vamos lá. Qual a importância da gente ter esse temor? Por que é tão importante assim? O temor é algo de extrema importância na sua caminhada com Deus. Falar do encontro... Vamos lá, falar do encontro que eu ia falar. Eu vou ter que falar do encontro. O que acontece no encontro? No meu, particularmente, eu vejo que acontece no de todo mundo. O nosso temor, ele renova. Eu particularmente, eu sempre fui da igreja, mas, não vou mentir, meu temor estava desgastado. E assim como a Mísia fala, nosso temor, ele vai desgastando se você continua ali naquele pecado. Entende? Então você precisa renovar. E a melhor forma de você renovar o seu temor é confessando. E o que é o temor? O temor é quando você vai tomar alguma atitude, é quando você vai fazer alguma coisa, e naquele momento você fala assim, Deus... Quer dizer, isso aqui não é algo que Deus quer que eu faça, sabe? Isso aqui vai desagradar a Deus. E você tem temor diante daquelas coisas, sabe? Você tem temor a Deus. E o temor é muito importante, porque muitas vezes você vai fazer algo que na sua cabeça não tem problema algum, sabe? Se você for por si mesmo, você vai tomar atitudes que às vezes não vai ter problema algum, mas na verdade o teu temor vai estar ali. Se você tiver com o seu temor realmente, como eu posso dizer, completo, porque ele vai desgastando se você continuar no pecado, ali você vai pegar e falar, não, amém. Deus vai se desagradar com isso. Entende? E o que eu quero falar com isso? O que tem temor a ver com esperança? Na verdade, porque o temor é quando você coloca a vontade de Deus acima das suas vontades. E é importantíssimo entender de que a vontade de Deus tem que estar acima das suas vontades. Porque muitas vezes a gente quer colocar a nossa vontade e não tem como tu viver o evangelho, não tem como tu querer andar com Deus, quando na verdade você diz sim para as coisas, para as tuas vontades, para o seu eu. Isso não vai dar certo, você tem que dizer sim para as coisas de Deus, para o que Deus quer na tua vida. E por incrível que pareça, é a melhor opção, é a melhor escolha, é o melhor caminho. Não tem caminho melhor que esse. Jó, ele era um homem cheio de esperança. Ele era um homem cheio de temor a Deus. Ele era um homem que, acredito que, para muitos aqui, é um exemplo de tudo que ele viveu. A gente precisa levar para a gente começar a viver isso também.
Entenda que as escolhas e vontades de Deus estão acima de todas as coisas, estão acima das suas vontades, estão acima dos seus sentimentos, estão acima do seu sofrimento, da sua solidão, das suas dificuldades, das suas lutas. Se você começa a ter esperança em Deus, você começa a entender que, Deus, eu sei que a tua vontade está acima de todas as coisas. O meu sofrimento ele é passageiro. As coisas que eu vivo aqui é passageira. As minhas lágrimas são passageiras. A minha solidão é passageira. A minha depressão, a minha ansiedade. Os teus problemas, eles são passageiros em Deus. Se você entrega a sua vida a Deus, você quer viver a vontade dEle, que está acima de todas essas coisas. É só a gente parar para pensar sobre a grandiosidade de Deus. Algo que o Biel ministrou aqui hoje, que se você realmente parar para quebrantar o teu coração diante disso, da grandiosidade de Deus, em como Ele move as coisas, em como Ele te ama, é muito fácil tu entregar as coisas na mão dEle. Entende? E a esperança está muito ligada a isso. A esperança você tem que entender que Deus está acima de todas as coisas, que todas essas coisas elas são passageiras, um momento tudo isso vai passar. Tudo isso que você está sofrendo, ele vai passar em algum momento. Não se preocupe. E é aí que o seu temor influencia diretamente na esperança, que consequentemente fala sobre a sua confiança em Deus. Porque para você ter temor, você precisa confiar em Deus. Você precisa depositar nele as suas coisas. Porque muitas vezes você vai dizer não para o seu eu, não para as suas vontades. E para isso você precisa estar confiante em Deus. Porque eu não vou mentir, eu não vou deixar as minhas vontades para algo que eu simplesmente acho interessante ou legal. Sabe? Deixar as coisas que parecem bom. Porque eu estava falando... Para quem, meu Deus? Eu falei para alguém esses dias... Lembrei, para a Maria Gabi, a gente estava conversando sobre algum assunto aí e a gente falou, olha, pecado é muito bom. E pecado realmente... primeiramente, assim, para ele aparece aqui na tua frente, é muito bom mesmo. Você fala, caramba, eu quero isso aqui. Porque parece ser muito bom. Mas, na verdade, não. Não é. Porque a gente tem que olhar para as coisas para o depois, entende? Naquele momento, o problema do pecado, ele é uma alegria, é uma coisa que te preenche no momento, sabe? Eu acho que é importante falar isso, como o pecado ele é algo que te engana. Ele vem, de fato, vai te enganar, para te ludibriar, para tu pensar que aquilo ali vale a pena, sabe? Quando, na verdade, está desgastando o teu temor. Quando, na verdade, está te afastando de Deus. De Deus que faz tudo por ti. De Deus que quer o teu melhor. Que quer que tu ande com Ele. Entende? A gente não está aqui por pessoas, no sentido de, eu vim aqui para o culto porque eu quero falar com fulano de tal. Não, você está aqui por causa de Deus. Entende? Você está aqui por causa de Deus, porque Ele tem algo para te falar, Ele tem algo para tratar contigo. Deus, Ele trata com pessoas, Ele trata com intimidade. E aí, meu Deus, saiu do meu negócio. E aí, um testemunho meu assim, de esperança mesmo, eu acho que meus irmãos sabem, né? Que eu passei, em 2019, a gente passou por uma luta muito grande na minha casa, porque é onde a gente morava. No apartamento que a gente morava, estava tendo um problema e tudo, e aí foi problema jurídico, e foi um ano de luta. Gente, o que é mais impressionante é que as coisas elas são mais espirituais do que parecem, de fato. As suas guerras, elas parecem ser guerras contra pessoas, guerras materiais, mas, na verdade, elas são espirituais. Porque eu nunca vi uma coisa terminar em um ano exatamente. Começou num dia e terminou exatamente um ano depois, sabe? E foi uma guerra muito grande, uma guerra que parecia sem fim, era uma coisa que nos envolvia diariamente, acredito que eu e meus irmãos, né? E isso é um testemunho muito grande na minha vida, porque, de fato, a gente sofreu muito como família, mas que a gente se fortaleceu, sabe? A guerra, ela nos fortalece. A gente se fortalece no momento de fraqueza. O Falcador até me mandou essa semana que a gente se fortalece no momento de fraqueza. E, de fato, é isso. A gente saiu muito mais forte. Porque quando tu tá fraco, tu começa a orar, tu começa a, Senhor, tira isso de mim, Jesus. Trata os meus problemas. Entenda, as suas lutas não são contra homens, não são contra as pessoas. Não. São espirituais. Você só vai vencer as tuas lutas orando, joelho no chão. Sabe, quando tu começa a jejuar, aí tá ali antes guerreando por você, tá ali Jesus guerreando por você. O seu lado é o lado que vai vencer. É uma coisa muito, muito incrível você saber que se você tá com Deus, a tua vitória é certa. Ela não vai ser na hora que você quer. Você não vai vencer as suas dificuldades naquele momento que você diz, eu quero vencer. Não, mas ela já é certa. Você vai vencer.
É um fato. Esse meu testemunho em particular foi um ano que a gente passou em luta mesmo, em batalha, a gente todo dia a gente tinha que se reunir para ler a Bíblia, todo mundo junto para orar, e tinha dia que a gente se reunia acabado, e todo mundo chorando, tipo, meus pais, nós três, né? A gente chorando, e quando terminou, sabe? Eu lembro que eu saí assim, caramba, Deus, tu é muito bom, porque tu resolve todas as coisas, tu tá no controle de todas as coisas, sabe? E esse é o prazer de você confiar em Deus. Que quando tu confia em Deus, e a esperança é aquele momento que você sabe que aquele momento ia acabar, porque eu sabia, quando eu estava passando por aquela luta, que em algum momento aquilo dali ia acabar, que ia chegar o fim daquela batalha ali. Eu sabia disso. Por quê? Porque eu tinha esperança. Que eu consegui em Deus. Aquela esperança, ela vem de Deus. E quando terminou, eu senti aquele... caramba, que coisa boa, como é bom receber algo de Deus, como é bom a gente vencer, sabe? A gente sai realmente mais forte. Eu aprendi muito depois dessa luta, assim, em família mesmo que a gente passou. Eu realmente aprendi muito. Tem esperança de que todas as suas dificuldades irão passar. O Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Aí o segundo ponto, que era sobre os créditos. Como assim, Gabriela, créditos? Qual é o sentido dessa palavra? E Deus que mandou falar sobre isso. Até na hora que Deus falou para poder botar, tipo, créditos, eu fiquei, pai, créditos? Como assim? O que tem a ver? E aí, quando você tem confiança em Deus, ali você está dando crédito a Ele. É esse o sentido da palavra crédito que eu quero que vocês entendam, sabe? O cartão de crédito é quando o banco ele te dá um cartão, ali naquele momento, e ele confia que você depois você vai pagar, entendeu? Ele está te emprestando aquele dinheiro. E é isso que eu estou querendo falar, é desse crédito, entendeu? De você dar algo para Deus e saber assim, Deus, está na tua mão. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor faz a tua vontade. Crédito é sinônimo de confiança. Gente, por incrível que pareça, essa aqui, ó, você tem confiança. Crédito é sinônimo de confiança. Eu encontrei isso num site da Bradesco, falando do cartão deles. Ele falou, crédito é sinônimo de confiança. Uau, eu estava vendo já Deus em tudo. E o crédito que eu estou falando também é um trato, é uma aliança que você faz com Deus. Não ri não, Fran. E o crédito que eu estou falando também é uma aliança que você faz com Deus. É importante falar que no Antigo Testamento, Deus fazia alianças com o homem. E tem um exemplo de Noé também, que eu apaguei o versículo que falava, mas que ele fazia uma aliança com Noé e sua família, porque Noé ia construir a arca para Deus, porque estava cheio de pecado, enfim, o dilúvio, e ali naquele momento Deus fazia uma aliança com ele. E a aliança que eu vou falar, na verdade, é a aliança de Abraão, que está em Gênesis 17, 1-7. Deixa eu botar aqui para nós. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, Deus antigamente ele fazia aliança com pessoas e a aliança, como eu acabei de falar, foi promessas que Deus fez. Aqui eu acabei de ler as promessas que Deus fez a Abraão. Um homem que eu acredito que muitos aqui conhecem, que foi um homem que foi pai de Isaac, que a descendência dele, de fato, foi a descendência de Jesus, né? E que ali naquele momento Deus derramava promessas sobre a vida dele. Naquele momento Deus tinha uma aliança com ele. E o que eu quero falar com isso? Deus ele também tem aliança conosco, no sentido de cada um aqui tem promessas de Deus. Eu creio, se você ainda não tem algo que Deus te prometeu, não teve, vai em busca, comece a orar. Deus, eu quero ter uma aliança contigo. Eu quero que tu me diga, Deus, o que é que tu espera de mim, o que é que tu tem para mim. Porque eu sei que Deus tem planos para cada um aqui. Ninguém está aqui jogado solto, ou então tu veio para o mundo e, não, estou aqui para fazer a minha vida e vim para o culto domingo. Não. Eu vivi assim.
Eu vivi a maior parte da minha vida desse jeito, achando que, de fato, eu estava aqui, vou para o culto, vou ser salva, Jesus vai voltar, e não é por aí. E aí eu lembro que isso foi muito marcante quando eu entrei aqui, né? Quando eu vim as primeiras vezes, eu fui até para a célula na tua casa, Biel. E aí, nesse dia, Deus falou muito contigo, não sei se tu lembra, que, gente, foi impressionante, tipo... Oi? Foi a mãe da Ellie, ele tinha acabado... Tipo, eu posso contar isso? Vamos lá. Ele tinha acabado de começar a célula, ele tinha acabado de falar assim, gente, 3 pessoas diferentes, era 3? Acho que era. Assim, foi tipo 3 pessoas diferentes, profetizaram exatamente a mesma coisa na minha vida, e eles falaram a mesma coisa, eles não se conhecem, foi algo muito louco. E aí a mãe da Ellen, ela é uma mulher muito, muito de Deus, né? Ela é muito usada por Deus. E ela foi lá, e nesse dia, quando a gente começou a orar, ela foi a 4ª pessoa, se eu não me engano, que falou exatamente a mesma coisa pro Biel. E depois ele falou assim, vocês viram isso? E todo mundo, meu Deus. E não vou mentir, é algo que eu acho que eu nunca nem te falei isso. Mas naquele dia eu fiquei, caramba, velho, Deus tem planos para a vida das pessoas mesmo. Ele escreve, sabe, histórias. Ele diz exatamente onde Ele quer que tu esteja. Ele diz exatamente o que Ele espera de ti. Ele quer te levar em lugares. Ele quer que tu salve vidas. E naquele dia eu coloquei isso no meu coração. Caramba, Deus, eu quero saber o que tu tem para mim. E foi muito louco. Foi algo que eu recebi no meu encontro. No meu encontro eu recebi coisas de Deus que era exatamente o que eu queria. Eu queria planos, eu queria uma aliança com Ele. E o que eu tenho para te falar hoje também é, Deus Ele quer ter a aliança com cada um aqui. Se você não tem promessas de Deus, se daqui você não sabe o que é que Deus espera de você exatamente, comece a buscar isso. Não fique aqui só, meu Deus, como é bom a presença de Deus. Não, fale, Deus, eu quero ter uma aliança contigo. Eu quero saber o que tu tem para mim, o que é que eu tenho que fazer para te buscar, onde eu tenho que melhorar. O que você vê em mim de especial, sabe? No meu encontro, isso fez muita diferença, de verdade. Isso foi, acho que, divisor de águas na minha vida. Saber que Deus tem planos para mim, né? E voltando ao que eu estava falando, Deus fez uma aliança com Abraão. Eles tinham uma aliança. Deus fez promessas na vida dele, promessas grandes, dele ser pai de nações. E acabou que Abraão teve um só filho. Foi um só filho? Foi, né? Isaac. Enfim, teve um só filho, que era Isaac. E foi... Hã? Ai, que legal. Na minha cabeça era um só, né? Mas tudo bem. Enfim, mas o que acontece? Deus prometeu isso para Abraão, e depois, em Gênesis 22... O que acontece em Gênesis 22? Vamos lá. Abraão partiu dali... Ah, não, esse aqui é 22. Em Gênesis 22, né, que é muito grande, eu acho que eu não vou ler todo para vocês. Passando algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jejum, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele derramou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas um anjo do Senhor chamou Abraão, o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Então, o que acontece? Mesmo diante do que Deus tinha pedido dele, naquele momento,
Era uma prova que ele estava passando, era uma dificuldade que ele estava passando, que Deus tinha pedido para ele sacrificar o seu único filho. E ele foi mesmo assim, sabe? E por que ele foi? Porque ele sabia, ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Deus. Porque ele sabia que nem que ele morresse, Deus ia, se fosse para ressuscitar Isaac, mas ele sabia que ele ia ter descendentes, que ele ia ser pai de multidões. E esse segundo ponto, o que eu tenho para falar para vocês é, diante das dificuldades que vocês passam, não se esqueçam da aliança que vocês fizeram com Deus. Não se esqueçam da promessa que Deus fez para vocês, não se esqueçam dos planos que Ele tem para vocês, porque muitas vezes você está ali passando por uma dificuldade tão grande, você está indo para uma direção tão difícil, sabe? Que você pensa que os planos de Deus já não fazem mais parte da tua vida. Eu vou contar um testemunho meu mesmo. Eu não curso ainda faculdade, né? Enfim, eu acho que a galera que sabe assim, minha história mais ou menos sabe. Eu não curso faculdade ainda, mas que Deus falou para mim que eu iria cursar, né? E atualmente não deu certo também eu fazer esse semestre. E na hora eu fiquei muito mal, fiquei, meu Deus, não vou fazer faculdade mais um semestre, por causa... Foi realmente Deus que falou para mim que não ia dar certo esse semestre, sabe? Foi algo que... de Deus mesmo. E aí parece até que, nossa, na hora eu fiquei, Deus... E aí que naquele momento eu tive que me lembrar do que Deus tinha me prometido no meu encontro, de tudo que Deus tinha me entregado naquele dia, sabe? É isso que eu tenho para falar para você. Se você está passando por alguma dificuldade e parece que os planos de Deus na sua vida não irão se cumprir, lembre-se do que foi falado para você. Lembre-se do que Ele te falou como filho. Lembre-se do que Ele te falou como filho. Nunca se esqueça de todas as coisas que você viveu com Deus. Eu acho que isso é um dos maiores erros das pessoas, é que ao longo do tempo, ao longo dos dias, elas vão esquecendo das coisas que Deus falaram para elas, elas vão esquecendo das suas vivências com Deus. Gente, eu não sei, eu acho que cada um aqui teve uma experiência com Deus. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, comece a buscar por essa experiência. Comece a buscar que Deus você vai ter. Você começar a buscar. Cada um aqui teve algo que aconteceu com Deus mesmo, na tua intimidade com Ele. Tu falou, meu Deus do céu, que é isso que está acontecendo, sabe? Eu tenho muitas experiências assim com Deus, muito no meu secreto, mas isso vai mais para o segundo ponto. Mas assim, não se esqueçam. A gente até leu o livro, Aqueles que se esquecem, né? E não se esqueçam do que Deus fez na vida de vocês. Não apaguem, não se esqueçam da aliança que você fez com Ele. Não se esqueçam da promessa que Ele tem com vocês. Não se esqueçam dos planos, das coisas que eles falaram, que Ele falou para vocês, sabe? E nessa questão mesmo que aconteceu comigo em relação à minha faculdade, eu até fiquei mal, mas em nenhum momento eu me esqueci, sabe? Eu falei, não, Deus, ele me prometeu isso. Não vai ser no meu tempo. Com certeza não vai ser no meu tempo. Ele que me prometeu, é Ele que vai cumprir. Mas não foi dessa vez. Entende? Não vou esquecer. Não se esqueçam dos planos de Deus na vida de vocês. Não se esqueçam dos planos de Deus. Nem que vocês tenham que anotar, gente. Nem que vocês tenham que ler todos os dias, mas continuem. Claro, os planos de Deus se cumprem na sua vida quando você anda no caminho dEle. Não adianta Ele te prometer algo hoje, e aí tu começa a viver as coisas do mundo, tu começa a querer se afastar. Não quero saber de Deus. Como é que vai cumprir a vontade dEle na tua vida? Entende? Se você quer a vontade de Deus na sua vida, começa a andar no caminho dEle, começa a de fato viver o Evangelho e tenha convicção de que vai se cumprir. As promessas de Deus na sua vida vão se cumprir se você estiver andando no caminho dEle. E a circunstância naquele momento mostrava que Abraão ia perder o seu filho se ele fosse de fato olhar com olhos carnais ali naquele lugar e falar, não, Jesus não, né? Deus quer que eu sacrifique meu filho aqui agora, então eu vou ficar sem filho. Mas na verdade ele começou a olhar com olhos espirituais. E também é outra coisa que eu quero falar para vocês. Vocês estão passando por lutas, batalhas. Olhem com olhos espirituais. Olhem para as coisas com olhos espirituais. É algo que é muito, muito, muito importante. Porque quando a gente, na verdade, não está olhando com olhos espirituais, a gente está meio que cego. A gente está enxergando outra coisa, a gente está enxergando outra... Não é aquilo, sabe? Mas se você olha com olhos espirituais, você começa a ter discernimento. Eu e meus irmãos... Foi muito bom hoje que eu, a Rebeca e o Gustavo, a gente sentou assim na mesa, estava só nós três lá em casa, né? E a gente começou a conversar sobre... A Rebeca, no caso, começou a contar alguns problemas dela, e a gente começou a falar sobre coisas espirituais.
e conselhos espirituais, e todo mundo falando sobre coisas espirituais. Por quê? Porque quando a gente está com problemas, a gente tem que resolver neles no âmbito espiritual. Primeiro a gente vai lá no espiritual, primeiro a gente vai orar, primeiro a gente vai ler a Bíblia, primeiro a gente vai falar com o nosso líder. O nosso líder, gente, é tão importante a gente entender que ele é usado por Deus. Foi algo que o João pregou semana passada, né? Sobre colar no líder. Há uma importância tão grande nisso. Por quê? Porque o teu líder foi colocado por Deus, ali naquele lugar na tua vida, e ele é muito usado por Deus. É algo que eu me impressiono quando eu vou falar com a Mísia. E a Mísia é muito usada por Deus. É tipo assim, tão nítido. É tão nítido. Então, as autoridades que são levantadas na tua vida, elas são usadas por Deus. Eu falo até, mandei até no grupo de discipulado, essa semana, né? Porque eu falo um monte de coisa pro pastor. Tem hora que eu alugo o WhatsApp do pastor e saio, pastor, isso e aquilo. Por quê? Porque às vezes eu quero saber se o que eu estou vivendo é da vontade de Deus. Eu vou lá, conto para a Mísia, para o pastor, e às vezes para alguma outra pessoa, assim, que é mais, enfim, que foi realmente colocado como meus pais. Por quê? Porque eu sei que eles são usados por Deus, eles são ali um instrumento mais direto, sabe? Então, também acho importante se falar isso. Vamos lá. E Abraão fez isso. Naquele momento, quando ele vai colocar seu filho, ele faz exatamente o que Deus manda, mesmo parecendo que vai dar tudo errado. Mas não, deu tudo certo. Por quê? Porque as promessas de Deus não morrem. Elas... Mateus 24:35. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, as palavras de Deus, o que Ele te falou, as promessas que Ele fez na tua vida, não irão passar, não vai passar, independente do que aconteça. Seja firme no que Deus lhe falou. Seja firme, acredite. Acredite e creia, e tenha fé, convicção. Mesmo que as pessoas cheguem para você e falem, é impossível isso acontecer. Porque muitas pessoas vão falar isso. Muitas pessoas vão falar, não é possível que... Não, tu tá falando isso, mas é porque, né? Ah, não, mas acho que contigo não. Acho que também não é isso tudo, sabe? Então, entenda, você vai sim escutar muitas vezes isso, falando que, não, teu ministério, Deus disse que tu vai fazer isso, Deus disse que tu vai viajar para falar, mas tu não é tímida, sabe? Então, entenda, Ele está acima de todas as coisas, Ele faz milagres, sabe? É entender que Deus, Ele tem poder, velho, tipo, é poder de Deus, sabe? E crédito é quando você deposita confiança em algo sabendo que vai se cumprir. Entenda que as promessas de Deus e palavras de Deus vai se cumprir em sua vida. Leve isso para você. Não saia daqui sem entender que as palavras de Deus, as promessas de Deus, a tua aliança com Deus vai se cumprir. Ela vai se cumprir, independente do que aconteça. Independente do que aconteça. Não deixe Satanás tirar suas promessas e esperança. Não permita. Não deixe. O que Satanás mais quer é tirar isso de você. Ele quer arrancar essa esperança que há dentro de você. Essa esperança que faz com que tu permaneça, sabe? Ele quer tirar essas promessas também. Ele quer tirar esse teu futuro, sabe? Que tu deposita em Deus. E o terceiro ponto, que é o que eu mais gosto, é o da intimidade. É o da intimidade. Que, pra quê? Como é que eu vou confiar em algo que eu não tenho intimidade? Não faz sentido algum eu confiar em algo que eu só sei que é e conheço, tipo, ouvi falar, sabe? Para você, de fato, confiar em algo, você precisa ter intimidade. O que é ser íntimo de alguém? Eu vejo muito que ser íntimo de alguém é você ter momentos de comunhão, é você ter momentos de qualidade com aquela pessoa. Eu até anotei, nem foi aqui, foi mais lá embaixo mesmo. Eu até falei assim, como é que eu vou ser íntimo da Duda se eu nem converso com ela, se eu nem conto a minha vida para ela, se eu não conto os meus problemas para ela, e ao mesmo tempo, né, vice-versa. Não tem como. Então, para você, de fato, ter uma intimidade com Deus, você precisa entender que você vai ter que separar um momento do teu dia para tu conversar com Ele diariamente, sabe? Algo que... E sobre a intimidade mesmo, de você ver Deus como íntimo. Porque Deus, Ele é o Deus da intimidade. O nosso Deus, Ele é o Deus da intimidade. Ele não é o Deus que fica lá em cima e você aqui, sabe? Pedindo coisas a Ele, ou até mesmo só, Senhor, como tá bom. Não. Ele é o Deus da intimidade. E em Mateus 26, 36 a 39, que fala sobre o Getsemane, que eu vou até ler aqui, que é muito bom, Jesus bom. 26, 36.
Ó. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes, então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse versículo, eu gosto muito dessa parte de Mateus, sabe? Que ele fala sobre o Getsêmani. Getsêmani explicando o que é. Foi o momento que, depois da ceia, Jesus foi... Qual era aquele lugar? Enfim. Ele foi num canto com esses discípulos que ele falou, né? Aqui, ó. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ele foi orar para Deus. Ele orou exatamente aqui: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele orou isso 3 vezes e aí Deus falou: não, eu quero sim que você vá morrer pela galera. Aí ele falou: amém. E o que eu tenho para falar em relação à oração de Getsêmani que ele falou agora foi exatamente a questão do meu pai. Eu estava querendo: Deus, eu quero um versículo que fale de Jesus chamando Deus de pai, sabe? E ele fala muitas vezes. Muitas vezes mesmo. E ele chama Deus de meu pai. E nesse momento específico é porque essa versão ela não mostra, mas ele fala Abba, pai. E Abba significa o quê? Significa meu paizinho. Era a maneira que as crianças chamavam o seu pai, sabe? As crianças daquela época eles chamavam Abba. E isso é algo tão íntimo. Você chamar Deus de Abba, você chamar Deus de paizinho, você chamar... Isso é muito íntimo. E o que eu tenho para falar para vocês é: Deus, ele é um Deus de intimidade. Ele é um Deus que te olha como filho, além de te olhar como um ser humano, sabe? Ele te olha como filho, ele te olha como filho. Entenda que você tem amor de pai, sabe? E aquela música que a gente canta, Abba, né? Ela é muito forte desde a primeira vez que cantaram. Eu gosto muito daquela música porque eu acho ela muito forte. A letra dela me impacta muito mesmo. Saber que Deus, ele é um Deus de paternidade. E em João 15:9, fala assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor, né? Jesus falou isso. E quando você vai ler em Mateus 3:17, ele fala assim: então uma voz dos céus lhe disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Deus amava Jesus. E Jesus falou que nos amou, que nos ama, do mesmo jeito que Deus ama ele. E aí você entende quão grande é o amor que Deus tem por nós, sabe? Essa questão da intimidade, eu acho que falta entender o quão grande é esse amor. Porque Jesus disse que nos amava assim como o pai dele amava ele. E o amor de um pai para um filho, gente, é um amor muito grande. O amor de um pai para um filho é um amor muito grande. E eu tenho um testemunho em relação à paternidade com Deus mesmo, no meu encontro também. Porque, como eu falei, eu sempre fui da igreja, mas eu não via... Não é que eu não via Deus como pai, mas eu, de fato, não vivia essa de Deus é o meu pai, sabe? E quando eu cheguei no encontro, aquilo foi algo que Deus falou para mim muito forte. Ei, eu sou teu pai, sabe? Eu sou teu pai, eu sou Deus da intimidade, eu quero ter intimidade contigo, eu quero que tu me olhe como pai, eu quero que tu me trate como pai. E, gente, o amor que eu senti quando Deus falou isso pra mim, não só falou, mas sabe quando você sente esse amor, você sente que de fato ali é como um pai? Pois é, eu senti isso no encontro. E depois disso eu comecei a ter muito mais intimidade com Deus, de fato. As minhas maiores, assim, experiências de fato espirituais mesmo foram no meu quarto, sabe? No meu quartinho lá, trancada, sozinha, sem ninguém do meu lado, só eu e Deus. E Deus é tão grande, gente, é tão grande o valor, sabe? De fato você procurar Deus no secreto. De você buscar Deus no secreto. É tão grande isso, de você sentir a presença de Deus, de você saber que Ele está ali do teu lado, que Ele está te escutando. Eu acho que eu falei isso para a Duda, não lembro, mas que eu falei assim, acho que foi para o João. Ei, é tão louco você imaginar que Deus está do teu lado te escutando quando você está orando. E eu até contei o testemunho para os meninos esse dia, que eu falei uma coisa para Deus, falei, Deus, se tu quiser me usar,
Eu trabalho, né, agora numa empresa, enfim, na área de marketing. E eu falei assim, Deus, se tu quiser me usar aqui para essas pessoas, tu pode me usar, né? E eu falei, tipo, desse jeitinho aqui, eu não orei. Ai, Senhor, em nome de Jesus. Não, eu só falei mesmo. Gente, na hora que eu fechei a minha boca, entrou o meu patrão lá na hora, e ele foi conversar sobre... Ele foi perguntar sobre a minha igreja. Simplesmente, ele foi lá perguntar sobre a minha igreja para mim. E a minha sensação daquele momento era de que Deus estava do meu lado me escutando, sabe? Parece que Ele só queria escutar a minha voz, parece que Ele só queria que eu falasse. E muitas vezes é isso que Deus quer de nós. A gente louvou aqui, enfim, a gente ministrou, eu e o Biel, e é o que Deus falava muito, eu acho que falou muito para ele, fala, começa a declarar, começa a diz o que você está sentindo para Deus, Ele quer escutar os teus problemas. Como é que Ele vai tratar algo? Ele sabe o que você está passando, mas Ele quer escutar, tu dizendo, Paizinho, olha isso que eu estou falando, olha isso que eu estou passando. Foi isso que Jesus fez no Getsemane. Ele chegou e falou assim, Paizinho, olha isso, eu estou sofrendo, eu não... Sabe, se for na tua vontade, né, tem que ter sempre, mas... Ele foi lá e abriu o coração dele. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. É entender que Deus é um Deus de intimidade, Ele espera intimidade de nós. Ele quer que nós o trate com intimidade também. Quando você entende que há um Pai que cuida, que além de te olhar como ser humano, no meio de 7 bilhões de pessoas, porque muitas vezes a gente pensa que Deus, né, Deus soberano, rei sobre todas as coisas, Ele vê a gente, todo mundo igual, cada um não, todo mundo num grupo ali, ó, a igreja, aí tem uma de gente. Não, Ele não olha assim, ele é um Deus de individualidade. Ele trata com cada um de uma maneira diferente. Deus, Ele pode falar contigo de uma maneira diferente do que Ele trata comigo. E isso é muito, muito, muito louco. Se você parar para pensar que Deus, Ele olha para você individualmente, Ele sabe dos teus problemas, Ele sabe das tuas dificuldades, Ele sabe das tuas falhas, Ele sabe das coisas que tu mais ama, Ele sabe do desejo do teu coração, sabe? Ele sabe o que é que você mais quer que melhore na tua vida. Então, Ele é um Deus da intimidade, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Se permita ser cuidado por Deus. Deus é um Pai que cuida, é um Pai que quer estar presente na sua vida, é um Pai que quer te escutar, quer te levar para lugares que você nem imagina. É um Pai que tem planos para você. Então, queira ser cuidado por Deus, se permita ser cuidado por Deus, gente. Não tem prazer maior do que você saber que tem um Pai que cuida de você. E aí que entra a confiança, porque quando você tem intimidade com Deus, quando você entende que Deus Ele te escuta, quando você entende que eu sou íntimo de Deus, ali naquele momento eu entendo também que eu posso confiar nele, e eu confio. Você escuta que Deus tá no controle da sua vida. Por quê? Porque tu tá em intimidade com Ele ali, tu tem comunhão com Ele diariamente. Tu separa um momento do teu dia para tu ter intimidade com Ele. Então busquem a intimidade com Deus. E só batendo mais na tecla de buscar no secreto. É muito bom, é muito, muito, muito bom estar aqui com vocês. Enche assim, ó, o Espírito Santo de Deus enche nesse lugar rapidinho, realmente. A gente está aqui, a gente começa a louvar e você começa a sentir e a falar em línguas, mas é muito melhor no secreto. É muito melhor quando tu tranca teu quartinho ali, ó, e vai orar com Deus e tu começa a clamar, e aí tu começa a pedir, Deus, enche esse lugar da tua presença. Enche esse lugar da tua presença, Ele enche, sabe? Deus, Ele não está preso a lugares, Ele não está preso a pessoas. A presença de Deus só não vai... só desce aqui se o Biel louvar ali, se for outra pessoa. Não é assim. Não está preso, sabe? Ele é livre. Então, se tu está ali no teu quarto, tu começa a orar. Os momentos que eu mais, de fato, abro o meu coração mesmo é quando eu e Deus. Sabe? Eu acho que poucas são as vezes que está eu e Deus e eu não choro. E eu não sou de chorar, tipo, vamos orar, todo mundo junto. Poucas são as vezes que eu choro mesmo, sabe? Mas quando tá eu e Deus, ali não tem como, porque eu sinto que de fato eu tô com meu Pai, eu tô com uma pessoa que cuida de mim, eu sei que Ele entende o que eu tô passando, e Ele quer cuidar, Ele quer enxugar as minhas lágrimas, Ele quer tratar as minhas feridas. Ele tá 24 horas do meu lado. Até mesmo quando eu penso que Ele não tá, Ele tá, sabe? E foi algo que Deus falou, tipo... Para mim, começa nos 12 dias do ano que a gente faz a campanha, né, dos 12 dias, em janeiro. Deus falou muito, muito, muito para mim assim, ei, eu tô contigo o tempo todo.
Eu estou contigo o tempo todo. Estou no momento que você pensa que não tem ninguém, que você está ali clamando por mim. Eu estou ali contigo, sabe? E entendam, busquem a intimidade com Deus. Compartilhe a sua luta com Deus. Fale para Ele o que você está passando. Sabe, tem muita gente passando por luta nesse momento. Muita gente. A gente, como rede jovem, está sofrendo ataques muito pesados. Muito pesados mesmo. Todo mundo recebendo a guerra na mente. É na família. Familiar doente. É vontade de desistir. É não entender o que eu estou fazendo aqui. Ai, sei lá, já não estou mais se sentindo bem aqui nesse lugar. Sei lá, já não é mais a mesma coisa, sabe? Isso é guerra, gente. Algo que Biel falou lá a gente passa por estações. A gente passa por guerras. Eu falei para minha mãe hoje, graças a Deus meus pais são maravilhosos, pessoas de Deus, e eu falei, mãe, a gente passa por guerras mesmo. A gente vive o evangelho de Deus é guerra, não é paz. Não é paz. Eu assisti o filme do apóstolo Paulo, quem não assistiu, assista, pelo amor de Deus, porque é um filme muito bom que me impactou muito. Me impactou muito quanto a galera sofria por Jesus. E era por Jesus, sabe? Tudo deles era Jesus, tudo deles, tudo. A galera morria queimada naquela época se pregasse o nome de Jesus, né? E eles morriam mesmo, tipo, tinha um grupo de pessoas e muita gente morria, sabe? Não era algo muito distante. E eles viviam aquilo, sabe? E eles sofriam por aquilo com alegria. Era a vida deles sofrer pelo evangelho. Então por que a gente não vai sofrer também? Sabe? Por que a gente quer viver também a paz? Não, vai ter momentos que você vai passar por dificuldades, vai ter momentos que você vai se sentir sozinho, vai ter momentos que vai parecer que o mundo se afastou de você, vai ter momentos que tu vai, meu Deus, ninguém olha pra mim. Mas tu não tá aqui por pessoas, tu tá aqui por Deus. Deus tá ali do teu lado, na tua intimidade, se tu chegar pra conversar com Ele, Ele vai estar ali. Não tem como tu tá firme se tu não busca Ele na intimidade. Tu se firma na intimidade, tu se firma quando tu vai no secreto orar. É ali que está, de fato, a tua rocha, sabe? A nossa rocha é Cristo. Então, busque afirmar na rocha. Não se firme em pessoas, em grupo de amigos, porque as pessoas, elas te decepcionam. A gente erra. Eu vou lhe decepcionar em algum momento, se você começar a olhar para mim de uma maneira de, ai, meu Deus, a Gabriela é desse jeito, ou sei lá, qualquer outra pessoa. A gente erra, a gente é humano, a gente é pecador. Mas Deus não. Então, se firme em Deus. Comece a buscar a tua intimidade com Deus. Comece a afirmar a tua intimidade com Deus. Porque aí tu vai entender que pode vir tudo. Pode vir tempestade, pode vir tudo, mas tu não sai dali. Tu pode até ficar um pouquinho mais fraco. Sei lá, não estou tão bem. Mas tu não vai sair dali. Por quê? Porque tu tá firme na rocha. E a rocha que é Cristo. Entende? Se firmem não em pessoas, mas em Jesus. E aí, em Êxodo 4:1 ao 17, vai falar um pouco sobre Moisés, sobre a intimidade que Moisés tinha com Deus. Eu acho que eu não vou ler porque vai ser muito grande, mas que Moisés, sem dúvidas, é um dos homens da Bíblia que eu mais admiro, porque a intimidade que ele tinha com Deus era algo tão grande, era dele conversar. Imagine você conversar, claro, a gente conversa com Deus, mas no sentido de tu ali, frente a frente, praticamente. Sabe, era uma intimidade tão grande que a gente tem que buscar até isso. A gente tem que buscar até isso. Moisés tinha uma intimidade gigantesca com Deus. Ele é um grande exemplo de intimidade com Deus. Ele subia ao monte, passava 40 dias lá. 40 dias lá, trancado. E a gente lutando para passar uma horinha no teu quarto para orar. Sendo que Moisés estava muito tempo nisso.